bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História e Geografia. Então, vamos lá? Nós estávamos estudando, a gente falou sobre um lugar na vida cotidiana e os diferentes espaços de convivência. Não é verdade? Nós trabalhamos as duas matérias juntas e hoje a gente vai continuar trabalhando essas duas matérias, ok? A gente viu que a gente convive em uma sociedade, não é verdade? Onde a gente tem que conviver com diferentes tipos de pessoas e também em diferentes espaços, diferentes lugares, né? E nós vimos também que é preciso, para a gente ter uma boa convivência com diferentes pessoas, é preciso ter um dos valores, né, que a gente precisa ter para a gente ter uma boa convivência, é o respeito, não é verdade? Além de outros valores, né, que a gente necessita, mas um deles que é muito importante é o respeito. Por quê? Porque nós convivemos em um mundo muito diversificado, onde existem variedades de povos, de culturas, religiões diferentes. Então é necessário, além de tudo, a gente ter o respeito uns pelos outros, né? E nós vamos falar um pouco também, por a gente conviver, a gente viver em uma sociedade, né, onde nós temos que respeitar, nós também temos que respeitar as leis, né? As leis é onde assegura os nossos direitos como cidadão. E o que é ser um cidadão? Um cidadão é ter um direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, ter direito de votar, ter direito de ser votado, né? Os direitos políticos, enfim. E nós temos aí essas leis que asseguram isso pra gente. E uma dessas leis, que é muito importante, é o direito da criança. Vocês viram em uma atividade que eu mandei que era impressa, um poeminha de Ruth Rocha, aonde fala sobre o direito da criança. Mas por que o direito da criança? Existem várias outras leis que estão na nossa Constituição que assegura, né, esses direitos do cidadão, dos trabalhadores e também da criança e do adolescente, onde a criança, ela tem sim muitos direitos. As crianças têm direito a brincar, a moradia, tem direito à educação, à saúde, né, afeto, à família, alimentação, à proteção, não trabalhar, não ser explorada. E ela tem muito direito tem o direito ao nome, né? Tem direito a brincar, a se divertir, a ser alegre, enfim, muitos e outros direitos aí. Mas nós, para a gente ser um bom cidadão, né, viver bem, nós temos que também não apenas ter os direitos, nós também temos que cumprir os nossos deveres para que a gente tenha os nossos direitos assegurados, não é verdade? Mas, por que você disse que nós vamos associar algumas coisas relacionadas ao filme que eu pedi que vocês assistissem em ensino religioso da semana retrasada sobre Moisés e os 10 mandamentos? Tá, vamos recapitular um pouquinho aí algumas cenas que nós vamos associar ao que nós estamos falando, ok? Depois, uma das coisas, né? Vamos apontar alguns valores aí aonde se trata do filme. Uma coisa, um dos valores, fé, confiança, respeito, né? Tudo isso, bondade, tudo isso são valores e vários outros aí aonde se retrata muito no filme, né? A obediência, né? Em que Moisés teve que ter tanto paciência,
e obedecer a Deus, ter fé e não deixar de acreditar que ele poderia sim libertar o seu povo da escravidão, né? E levá-los à terra prometida. Mas não foi tão fácil assim, né? Por quê? Vamos associar o que nós estamos estudando. Depois que Moisés, né, libertou o seu povo, atravessou aí o Mar Vermelho e eles ficaram no deserto durante muito tempo, passou-se um tempo onde várias pessoas estavam convivendo juntas e pessoas muito diferentes umas das outras, né? Esse convívio começou a não ficar tão legal, não é verdade? As pessoas começaram a se estranhar porque veio a fome, sede e nunca chegavam ao lugar aonde Deus havia prometido, a terra prometida, eles nunca chegavam nesse lugar. Eles começaram a desacreditar, tanto em Deus quanto no seu líder, Moisés, né? Eles queriam chegar logo e eles começaram a fazer coisas erradas, né? E aí, o que aconteceu? Então, vendo isso, né? Onde surgiu aí, Deus determinou aonde foi escrito em uma pedra os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foram leis. Leis aonde aquelas pessoas que estavam convivendo ali, elas tinham que seguir essas leis. Por que era importante eles seguirem essas leis? Para eles conviverem bem uns com os outros. Era necessário eles ter que seguir aquelas leis, porque se eles não seguissem, iria haver consequências, não é verdade? Então, ali, é importante a gente seguir as leis. Hoje nós temos várias leis onde nós temos sim que seguir. Cada lugar nós temos aquelas leis e regras a serem cumpridas. E nós devemos seguir isso para uma boa convivência, porque nós vivemos em uma sociedade onde há necessidade de a gente conviver bem, né? E ter os nossos direitos, mas nós também temos que cumprir esses deveres para que a gente tenha os nossos direitos, né, assegurados. Ok, agora vamos recapitular outra parte aí, vamos colocar um pouquinho dessa história em geografia também. Tá, você disse que os hebreus, depois que saíram do Egito, né, ficaram durante muito tempo no deserto, em busca da terra prometida. Mas como que eles se localizavam? Por que eles demoraram tanto tempo a chegar em um determinado lugar? Será que eles tinham como se localizar? Eles sabiam de fato para onde ir, como chegar àquele lugar? O que vocês acham? Porque, segundo a história, eles ficaram durante 40 anos, né, no deserto, até que chegassem à terra prometida, mas se demorou só a sua futura geração, não aqueles que saíram do Egito, que foram libertos por Moisés, chegaram à terra prometida, mas assim os filhos, os netos deles que conseguiram chegar, porque ficaram durante 40 anos pelo deserto. Mas como que eles ficaram morando no deserto? Tinha como? Eles tinham casas feitas de tijolos? Não, eram tendas, né? Essas tendas aonde, como se fossem umas barracas grandes, né? Aonde eles montavam, depois desmontavam e ali ficavam durante um tempo, depois eles iam para algum outro lugar e assim sucessivamente. E durante todo esse tempo, será que eles tinham a direção exata para como, onde e quando que eles iam chegar nesse lugar? Não, eles não tinham. Então, lembra que a gente falou da questão da localização? Onde a gente está localizado? Nós temos para a gente saber o nosso endereço, nós temos o nome das ruas, o número da casa, né, o CEP, o nome da cidade. Eles passaram durante todos indo, sabiam o endereço, tinha
tinha um lugar exato para onde eles tinham que seguir? Tinha algum instrumento aonde ia indicar para eles como que eles iam chegar nesse lugar? Como nós temos hoje? Que instrumento hoje nós podemos utilizar quando a gente não sabe chegar em determinado lugar? Nós temos o GPS, usamos o GPS, né? Ou usamos celular, enfim, internet, nós temos tudo isso, um mapa. Eles tinham um mapa como instrumento para chegar? Não, eles não tinham. Então, olha a importância da nossa localização. Mas, vamos chegar num ponto aí. E se eles estivessem numa bússola? Será que seria mais rápido a chegada deles na Terra Prometida? Seria. Mas o que é a bússola? O que ela indica? A bússola é um instrumento, né, inventado pelos chineses e depois ela foi se aprimorando, né? Outras pessoas foram aprimorando. É um instrumento onde indica os pontos cardeais. Os principais, nós vamos estudar os principais pontos cardeais, que é leste, oeste, norte, sul. E para que servem esses pontos cardeais? Bem, os pontos cardeais, eles é um ponto de referência para uma localização. Ele vai indicar a localização. Agora, como que eu sei desses 4 pontos principais? Existem outros pontos que vocês vão estudar mais adiante. Mas, por enquanto, nós vamos estudar os 4 pontos principais, tá? Que é norte, sul, leste, oeste. Mas como que a gente pode identificar? Vamos lembrar uma coisinha. Quando a gente estava estudando sobre o Sol, a falou para vocês que o Sol sempre nasce do lado leste. Se ele nasce do lado leste, ele vai sempre se põe do lado ao contrário. Então, o lado contrário é oeste, tá? Se do lado oeste. Então, à minha frente eu vou ter o norte e atrás eu vou ter o sul. Então, pra gente lembrar isso, quando a gente lembra isso, a gente não esquece mais essa localização, ok? Depois eu vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem melhor sobre os 4 pontos cardeais e também sobre a bússola, esse instrumento que é muito utilizado hoje, durante muito tempo, né? Foi utilizado pelos navegantes, né? Para indicar. Mas, enfim, o que nós estamos falando? Pra gente aí fechar aí sobre esses diferentes lugares e tipos de convivência. Por que a Pro trouxe aí da história de Moisés e os 10 mandamentos? Porque é um filme onde pra gente associar um pouquinho do que nós estamos falando aí em história e geografia, né? Sobre a convivência, a importância de conviver bem, sobre essas leis a serem cumpridas e seguidas, né? Sobre os lugares, como que a gente faz para chegar em determinado lugar, né? Para se localizar, como que a gente se localiza. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. E também eu queria falar um pouquinho sobre esses pontos cardeais, que a gente ainda vai estudar bastante sobre isso, tá? Essa localização. E nós vamos hoje fazer um exercício avaliativo. Vou deixar aí para vocês. Lembrando, assim como vocês fizeram os outros exercícios avaliativos de português, matemática, ciências, vocês vão fazer esse de história e geografia, que vai ser juntos, tá? Não precisam fazer a pergunta, copiar a pergunta. Dependente, às vezes tem algumas questões que é necessário vocês copiarem, mas outras não tem necessidade de copiar a pergunta. Podem colocar apenas a resposta aí na folha, tá? E arquivar dentro do envelope. Um grande beijo. Lembrando, hoje nós não fizemos a correção das atividades que fizemos na apostila, porque a maioria das atividades eram de resposta pessoal, então não tem necessidade de a gente fazer a correção, ok? Quando a gente voltar depois, a gente fala um pouquinho e aponta aí a questão dessas respostas pessoais. Um grande beijo, um ótimo final de semana e até a próxima aula.
as direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até!